Olá, boa tarde. 1h49 em Brasília. Estamos de volta com o Senado agora. Você estava assistindo à audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que debate as supostas pedaladas fiscais do governo federal. Para continuar acompanhando esta reunião, é só acessar nosso canal no YouTube ou nossa página na internet. A partir de agora, você assiste às principais notícias do dia no Senado agora. 5 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. A doença foi tema de audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos. A fibrose cística ou mucoviscidose é uma doença genética grave e sem cura que afeta igualmente homens e mulheres, sendo mais comum na raça branca. A estimativa é de que 70 mil pessoas no mundo tenham fibrose cística. No Brasil, cerca de 4 mil pessoas convivem com a doença, que afeta vários órgãos, principalmente o pâncreas e o pulmão. Se não tratados adequadamente, os pacientes podem ter problemas sérios. Os pacientes que não estejam sendo tratados com os medicamentos e enzimas digestivas adequados, ao se alimentarem, não conseguem absorver os nutrientes e, portanto, apresentam um quadro de desnutrição secundária. No debate sobre os problemas e direitos dos pacientes com fibrose cística, o presidente da Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose disse que o tratamento evoluiu bastante nas últimas décadas. Mas, no Brasil, a lista de medicamentos oferecidos pelo SUS não é atualizada. Nós já provocamos diversas vezes as solicitações de inclusão de medicamentos na portaria de alto custo. O gestor deve ser responsabilizado em hipótese do não fornecimento dos fármacos. Nós não vamos abrir mão desse entendimento ministerial. A representante do Ministério da Saúde justificou que o dinheiro é repassado aos estados para que eles comprem os medicamentos e que a inclusão de novos remédios deve passar por protocolo técnico. Em relação à questão dos testes genéticos, eles foram incorporados a partir da portaria 199, mas para isso é preciso que os estados, o gestor local, ele credencia serviços, encaminha o processo para o Ministério da Saúde para habilitação. Então, assim, para solicitar esses testes genéticos é necessário que ocorra habilitação de serviços. Foi uma sugestão da representante do Ministério Público de Contas do Distrito Federal para encaminharmos ao Tribunal de Contas da União uma solicitação de uma auditoria sobre a inclusão desses medicamentos e como isso está sendo aplicado, o orçamento para as chamadas doenças raras nesse processo. Então isso é muito importante. E o outro encaminhamento é encaminhar o Ministério da Saúde pela Comissão de Direitos Humanos e pela CAS, que é a minha proposta, para sugerir a inclusão de novos procedimentos, não necessariamente medicamentos, mas, por exemplo, foram falados ali em aparelhos para nebulização, que são fundamentais. Em lembrança ao Dia Nacional da Conscientização da Fibrose Cística, a cúpula do Senado será iluminada de azul no próximo domingo. A Comissão do Senado do Futuro, que debate e analisa propostas de longo prazo, deu sequência ao ciclo de audiências Perspectivas para o Brasil. O presidente do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, afirmou que classe social não pode ser definida apenas pela renda da pessoa ou o trabalho que ela tem. Por isso, segundo Gessé Souza, os milhões que conquistaram poder de consumo nos últimos anos não podem ser chamados de nova classe média. Essas pessoas não apenas enfrentaram dificuldades na vida, como ter que trabalhar com 11, 12 anos de idade, por isso essas pessoas nunca foram classe média, esse termo não é adequado, porque a classe média é uma classe com privilégio. Né? O grande privilégio da classe média é o fato de os filhos da classe média terem tempo livre, né? Tempo livre para estudar. Quando a gente entrevistava pessoas dos excluídos, o excluído, como adulto, lembrava do seu tempo da escola e dizia: eu ficava fitando a lousa 3 a 4 horas sem conseguir aprender nada. Né? A gente ouviu 70, 80 entrevistas com esse tipo de conteúdo. Depois caiu a ficha. Né? Ou seja, quem fica fitando a lousa horas e horas sem nunca aprender nada é porque falta a capacidade de se concentrar. A isso se associam estímulos ao pensamento abstrato,
né? A prática da mãe e do pai de lerem com o filho, lerem histórias cheias de fantasia, etc, etc. Né? Esses mesmos estímulos, que são invisíveis e que são privilégio de classe, não são reproduzidos, né? Nas classes desprivilegiadas. A reflexão que você traz aqui, desse debate da nova classe média, quer dizer, de repente, de um lado, o empoderamento dela via o consumo, mas, de outro lado, qual o empoderamento, né, dessa nova realidade que está aí, do ponto de vista do acesso aos bens culturais, etc, etc. A comissão aprovou o projeto que regulamenta o e-Cidadania, portal do Senado que já recebeu mais de 300 mil manifestações referentes a propostas em tramitação na Casa. Esse é um programa que já está funcionando com sucesso e creio que ao institucionalizarmos, a gente mais ainda regulamentarmos, nós vamos dar muito mais condições que esse programa tenha ainda melhor funcionamento, mais interatividade e mais participação efetiva da sociedade nos nossos trabalhos aqui. A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto de lei que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e outros produtos semelhantes nos parques infantis e espaços usados para a prática esportiva profissional ou amadora. A proposta, de autoria do ex-senador Paulo Davim, amplia as restrições da lei antifumo. Os cortes orçamentários nos programas de pós-graduação foram tema de debate em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Os convidados lamentaram os cortes. Um dos casos mais graves é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde os programas de pós-graduação tiveram 75% de redução do orçamento. Toda aquisição de materiais de consumo, isso vai desde o básico, limpeza, higiene, escritório, materiais de informática, toner, cartucho, papel, disco externo, pendrive, materiais para laboratório, reagentes para manutenção dos biotérios, softwares importantes para o desenvolvimento de pesquisa, aquisição de livros, tudo isso fica cortado, fica em suspenso com graves prejuízos à pesquisa. Eu acho que todos os impactos aqui citados, nada é superável com criação ou inventividade, com corte de 75%. O diretor de programas e bolsas no país, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, disse que os cortes não devem afetar a meta de formar 24 mil doutores por ano até 2024. A opção de preservar as bolsas, manter esse processo de crescimento é muito importante exatamente para a gente termos massa crítica suficiente para resolver os problemas brasileiros. Inserir cada vez mais melhorias na nossa comunidade, medir o impacto social dessas pesquisas. O Brasil hoje, apesar de ter começado muito recentemente, boa parte das universidades brasileiras tem menos de 25 anos de existência. O Brasil hoje é o 13º maior produtor mundial de conhecimento. Até a secretária executiva do Ministério de Ciência e Tecnologia criticou os cortes. Não se corta estas áreas enquanto se está em crise no país. Esta é uma área que tem que ser expandida, né? A crise está aí, mas tem que pôr dinheiro aonde? Agora é o momento de planejar, de saber aonde nós vamos investir. E é óbvio que não dá para não ser na área da educação e na área de ciência e tecnologia, num país que está em desenvolvimento, em crescimento, e que está passando agora o momento que nós estamos passando na área econômica. Ficamos por aqui. Acompanhe daqui a pouco ao vivo a sessão plenária desta terça-feira. Voltamos a qualquer momento com outras notícias e boa tarde.